Bom, o presidente já adquiriu o mandato, já durou um certo tempo o seu mandato. Como que o presidente pode perder o mandato? A questão agora passa a ser a seguinte: quais são as formas de perda do mandato presidencial? Quais são os modos pelos quais o presidente perde o mandato presidencial? E lhes trago agora um outro gráfico. O gráfico seria justamente esse: perda do mandato presidencial. De início, eu quero dizer aos senhores que há uma distinção entre a perda extinção e a perda cassação. E a distinção aqui estaria no conteúdo punitivo que essa perda adquire ou não. Às vezes, a perda pode se dar por mera extinção, que na verdade não traz em si um conteúdo de punição. A extinção pode ocorrer por algum fator e não decorre absolutamente de um ilícito, mas decorre de uma circunstância até de certo modo física. Agora, quando se fala em perda cassação, a cassação é uma palavra carregada de um conteúdo de punição. É uma punição imposta ao presidente por um ilícito penal, um ilícito político administrativo qualquer, que pode ser imposto a ele justamente para que ele venha a ser cassado. Ele passaria a ter então a pecha de cassado, justamente porque punido por um ilícito que foi a ele imputado, investigado, julgado e condenado. E uma vez definitiva essa condenação, ele venha a ser cassado por alguma ilicitude que tenha praticado. Vamos começar com a perda e extinção, em seguida a perda cassação. Bom, a perda e extinção pode ocorrer em 5 circunstâncias, das quais, inclusive, 2 a Constituição sequer fala explicitamente, mas que, de certo modo, existem e que devem ser reconhecidas. A primeira é a morte, ou seja, se o presidente, no caso, evolui a óbito, morre, evidentemente o mandato está extinto em relação a ele. Seria necessário que a Constituição dissesse que, morto o presidente, o mandato é extinto. Claramente, é desnecessário isso e a Constituição sequer fala sobre esse tema. Morte é a primeira circunstância. Segunda circunstância que também é falada é a renúncia. Renúncia é uma situação também de extinção e nem seria necessário que a Constituição, no caso, trouxesse renúncia pelo próprio conceito do que é a renúncia. Renúncia é um ato unilateral e irretratável de abdicação de direito que lhe é conferido. Nesse caso, um direito que lhe é conferido pela urna, pela via eleitoral. Então, se o presidente renunciou ao seu cargo, ele abdicou de qualquer direito referente a ele. Consequentemente, o mandato está extinto. Essas 2 circunstâncias, a nossa Constituição não é explícita acerca do tema e nem poderia ser, justamente porque morte ou renúncia são situações óbvias de perda do mandato através de extinção. Mas vejam, há outras 3 circunstâncias que a Constituição explicitamente menciona como causas de perda do mandato através de extinção. Uma é a perda ou suspensão de direitos políticos, no artigo 15. Se porventura o presidente tiver os direitos políticos perdidos ou tiver os direitos políticos suspensos no curso do mandato presidencial, um dos efeitos colaterais dessa perda ou da suspensão dos direitos políticos é a perda do mandato presidencial. Então, por exemplo, o presidente vier a ser condenado por alguma ilicitude, é causa de perda de direito político, é causa de perda de mandato. O presidente, por qualquer outra situação, teve direito político suspenso. Se tornou definitiva a suspensão de direitos políticos, é causa também de perda do seu mandato. Então, a perda do mandato será tida como consequência da perda ou da suspensão do direito político. Até porque o direito político foi o motivo pelo qual ele foi eleito. Se não estivesse com pleno gozo dos direitos políticos, não teria dado satisfação às condições de elegibilidade necessárias, que já foram consignadas anteriormente quais são, portanto, teria sido eleito. Se tem agora, no curso do mandato, supervenientemente, os direitos políticos privados, de modo definitivo, perda ou temporário suspensão, não há mais condições de permanecer no exercício do seu mandato. Outra situação é o não comparecimento à sua investidura, à sua posse, no mandato eletivo, por mais de 10 dias. Artigo 78, parágrafo único. Ou seja, o não comparecimento à posse sem motivo justificado durante 10 dias. Se porventura o presidente não comparecer à posse durante 10 dias e não tiver motivo justificado para tanto, no 11º dia, o mandato será considerado como perdido. Nós tivemos uma situação histórica no Brasil similar a essa, não na vigência dessa Constituição, mas sob a égide da Constituição passada, que foi o caso do Tancredo Neves. Tancredo Neves não compareceu à posse por período superior a 10 dias por motivo justificado, motivo de saúde. Justamente aquilo impossibilitou a perda do cargo. Não havia motivo para que ele perdesse o cargo, porque o motivo era justo. Agora, se porventura houver uma ausência injustificada totalmente à sua posse, à sua investidura, por mais de 10 dias, isso é causa, sim, de perda do mandato através de extinção dele. E uma última circunstância prevista de extinção, que também será caso de perda, agora é a ausência do território brasileiro sem autorização do Congresso Nacional por mais de 15 dias. É uma circunstância estabelecida pelo artigo 83 da Constituição. É interessante que nós levemos em consideração que, nesse ano,
nós completamos 50 anos do golpe militar de 64, quando a Constituição que vigorava era a de 46, que tinha norma diferente da que hoje vigora. E essa norma é uma reação histórica, a norma que então vigorava e que foi a justificação histórica para que o golpe de Estado ocorresse. Hoje a Constituição prevê que o presidente só deve requerer autorização ao Congresso se porventura a sua presença fora do território brasileiro perdurar por mais de 15 dias, pelo menos aquilo que se espera. Se porventura a sua ausência for menor do que 15 dias, a autorização passa a ser desnecessária. Sobre a égide da Constituição de 46, não se prescrevia prazo. Bastaria que o presidente saísse do território brasileiro sem ter a autorização do Congresso para que fosse considerado cargo vago. Assim justificou o golpe de 64, porque na época João Goulart teria, em tese, deixado o território brasileiro pela fronteira do Sul e, nesse caso, naquele momento, por não ter tido a autorização do Congresso, malgrado circunstâncias militares justificassem essa sua ausência, juridicamente teria justificado a sua ausência e, assim, a perda do seu mandato. Para que se evite no futuro situação como essa, e justamente para que se evite no futuro circunstância similar àquela que vivemos, e justificou a instauração de uma ditadura cívico-militar, é que agora a Constituição traz um prazo, 15 dias, justamente para que, primeiro, temos que levar em consideração que o presidente tem que manter relações internacionais com outros estados. E, evidentemente, hoje o trânsito do presidente internacionalmente é muito maior do que foi no passado. E, segundo, se porventura houver alguma comoção interna que imponha ao presidente uma ausência transitória do país, 15 dias é um tempo razoável para sanear aquela situação e ele retornar ao país, sem que se cogite da perda do seu mandato. Então, a Constituição foi muito sábia nesse ponto ao estabelecer esse prazo. Se a ausência esperada for menor do que 15 dias, não é necessária autorização. Se a ausência esperada for maior, é necessária. E se ausentar do Brasil por mais de 15 dias, sem dispor de autorização, no 16º dia será também considerado mandato perdido. Então é interessante deixar bem claro que na hipótese de extinção, em nenhum caso aqui se fala de punição, em nenhum caso aqui se fala de ilícito. Houve morte, houve renúncia, houve perda ou suspensão do direito político com a consequente perda do mandato presidencial através de extinção, houve uma situação de não comparecimento à posse por mais de 10 dias sem motivo justificado, ou houve uma situação de ausência do território brasileiro por mais de 15 dias sem dispor o presidente de autorização devida pelo Congresso Nacional Brasileiro. Todas são situações previstas no artigo 15, no artigo 78, parágrafo único, e no artigo 83. Isso é diferente de uma cassação, porque na cassação a Constituição é bem clara no sentido de impor a ela um caráter de punição. O presidente cassado é o presidente punido, porque teria praticado algum tipo de ilicitude. A cassação decorre do fato do presidente ter sido condenado por algum ilícito que lhe foi imputado. Por isso que se diz que na cassação nós temos cassação por crime comum ou cassação por crime de responsabilidade. A situação se encontra prevista no artigo 52, inciso 1º e parágrafo único, 85 e 86. É interessante advertir, mais uma vez, que crime comum em relação ao presidente da República é uma ilicitude penal. Portanto, crime comum será perseguido através de ação penal pública, de atribuição originária do Procurador-Geral da República, perante o Supremo Tribunal Federal. É interessante advertir que crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa, portanto, será objeto de impeachment por qualquer cidadão oferecido perante a Câmara de Deputados. E se porventura vier a ser admitida a acusação, julgado o presidente perante o Senado Federal. O Senado processará e, no caso, julgará o presidente. Por isso, a citação ao artigo 52, inciso 1º, que é o dispositivo que alude à competência do Senado para processo e julgamento do impeachment, caso a acusação tenha sido admitida antes pela Câmara, a Câmara admite a acusação, o Senado instaura o processo, desenvolve o processo e conclui o processo, julgando o presidente em sessão pública. Por isso, a menção ao artigo 52, parágrafo único, que combina as sanções do caso do impeachment, inclusive falando em perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Por isso, a citação ao artigo 85, que tipifica quais são as condutas consideradas como crime de responsabilidade. E por isso, a citação ao artigo 86, que descreve o processo do impeachment, o rito do impeachment. Por falar em impeachment, uma questão interessante que poderia ser tratada seria a seguinte: qual é a natureza jurídica dele? O impeachment é um processo político, o impeachment é um processo político-penal.
Qual é a consequência dessa discussão? Nós entendemos que o impeachment é um processo estritamente político, não existe a possibilidade de controle judicial sobre os atos praticados durante o seu curso. Mas, ao contrário, nós entendemos que o impeachment é um processo político penal, haveria possibilidade de, pelo menos, a legalidade dos atos praticados durante o impeachment ser levado ao conhecimento de algum tribunal, nem que esse tribunal fosse o próprio Supremo Tribunal Federal. A pergunta que eu gostaria de consignar aqui seria, então, a seguinte: impeachment é processo político ou impeachment é processo político-penal? Os atos praticados durante o impeachment estão sujeitos a controle do Poder Judiciário ou não? Se essa questão vier a ser feita, seria interessante que nós advertíssemos que há controvérsia em doutrina hoje profunda sobre a natureza jurídica do impeachment. O professor Paulo Brossard, na sua famosa obra O Impeachment, sustenta que impeachment é processo político, processo estritamente político. Para quem pensa, como o professor Paulo Brossard, que impeachment é processo político, a consequência lógica disso é a de que não há possibilidade de controle judicial sobre os atos praticados durante o impeachment, justamente porque não há controle judicial sobre ato político. Nem seria uma questão específica do impeachment, mas seria uma questão do ato político e da natureza política que o impeachment ostentaria. Há, no entanto, uma posição de dois grandes autores, Miguel Reale e Miguel Reale Júnior. E Miguel Reale Júnior sustentam que impeachment seria um processo político penal, processo com motivação política, mas consequência análoga à consequência penal, justamente porque, de acordo com o artigo já citado, 52, parágrafo único, cogitar-se-ia da perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de alguma função pública. Se se entender, então, com os professores Miguel Reale e Miguel Reale Júnior, que impeachment é processo político-penal, motivação política, mas consequência análoga à penal, a consequência que se chega é que haveria sim a possibilidade de algum ato praticado durante o processo de impeachment ficar sujeito a controle por parte do Poder Judiciário. Claro, o Poder Judiciário não teria competência para conhecer do mérito do processo em si, do mérito do ato, da conveniência e da oportunidade do ato praticado durante o impeachment. Mas haveria possibilidade, pelo menos, do Poder Judiciário conhecer da legalidade desse ato e, eventualmente, invalidar um ato praticado durante o impeachment por entender que esse ato seria ilegal. Quando a questão foi levada ao Supremo Tribunal Federal, por ocasião de discussão impeachment recente, o Supremo Tribunal Federal, contra o voto do ministro Paulo Brossard, entendeu que impeachment seria processo político-penal. Entendeu que, embora a motivação fosse política, a consequência seria análoga a uma consequência penal. O Supremo Tribunal Federal admitiu controle judicial sobre atos praticados durante o impeachment. Tanto é que, na única vez em que nós encontramos o impeachment sobre a vigência dessa Constituição, o Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de invalidar uma série de atos praticados durante o seu curso. Ora, conhecendo os pedidos e julgando os procedentes, ora, sequer conhecendo os seus pedidos. Mas o Supremo Tribunal Federal admitiu que esse controle judicial viesse a ser feito, sim, embora tenha consignado que esse controle não poderia ser feito via habeas corpus, até porque as consequências do impeachment, no máximo, serão perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercício de função pública, de acordo com o artigo 52, parágrafo único. Ora, perda do cargo e inabilitação por 8 anos para exercício de função pública não ameaçam sequer o direito de ir verificar a liberdade de locomoção, a liberdade ambulatorial. Então, não há que se falar em habeas corpus como uma primeira tentativa de alguma questão levada ao Supremo Tribunal Federal por ocasião daquela discussão. O Supremo afirmou, posso conhecer, não através dessa ação. Então, o Supremo Tribunal Federal posteriormente conheceu de todos os processos praticados durante o impeachment que já houve sob a égide dessa Constituição através de mandato de segurança, justamente porque o direito do presidente é líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, sendo ele ameaçado ou lesado por algum ato coator. Então, impeachment, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é um processo político penal, suscetível de controle judicial de todos os seus atos através de mandato de segurança. Com isso, senhoras e senhores, terminamos a questão sobre a estrutura do Poder Executivo Federal brasileiro. No próximo bloco, continuaremos nosso estudo, agora com a análise do funcionamento que esse poder tem. Funcionamento, sistema de governo, chefia de Estado, chefia de governo.